Fechar os nossos olhos físicos e levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo a Ele que nos ilumine nesta caminhada terrena, que nós possamos sermos verdadeiramente instrumentos de paz, que na verdade procuramos no caminhar seguir esse caminho, às vezes tropeçamos. Senhor, nos ajuda a seguir no caminho de paz, de amor, de luz, levando alegria onde haja tristeza, levando a verdade onde haja discórdia. Porque, Senhor Jesus, é dando o que se recebe, é perdoando o que é perdoado. E é morrendo que nascemos para a verdadeira vida eterna. Que a Tua luz e a Tua infinita bondade estejam conosco nessa noite. Que assim seja, Senhor. Bom, gente, hoje está conosco a nossa irmã Giovânia, que vai nos orientar dos ensinamentos de Maria de Magdala nesta noite. Que nós possamos prestar bastante atenção e que nós deixemos que essa energia, que essas vibrações nos envolvam para que nós possamos digerir e colocar em prática no nosso dia a dia. O assunto é o despertar do amor. Vai falar sobre Maria de Madalena ou Magdala. Obrigada. Boa noite, queridos irmãos. Sejamos todos bem-vindos, encarnados e desencarnados. Nós agradecemos a Deus a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui nesta casa, que é para nós de extrema importância nessa caminhada espiritual que estamos a fazer nessa encarnação. A gente, quando pensou em fazer esse estudo, nós pensamos principalmente no Evangelho de Jesus, porque falar de Maria de Magdala é falar de transformação, é falar de conversão. Então, hoje a gente trouxe, além desse ponto principal, que é avaliar a conduta e a mudança nas questões morais e na prática da sua vida, nós também vamos falar um pouco sobre a intimidade de Madalena com o amor do Mestre amado e do nosso Pai maior. Para isso, a gente fez uma pesquisa no livro Boa Nova. Aliás, nós vamos usar 2 livros. O Boa Nova é o capítulo 20, que tem como título exatamente Maria de Magdala. E ele é psicografado pelo Chico, foi psicografado pelo Chico, pelo Espírito Humberto de Campos. Esse é um texto primordial que nós utilizamos aqui. Por quê? Porque a literatura, as mensagens trazidas através do Chico pelo Humberto de Campos, trazem uma conotação muito especial no sentido da amorosidade e daquelas partes ou passagens que nós não tivemos conhecimento através dos evangelhos. Então ele traz muitos detalhes que nos ajudam a entender melhor e a sentir melhor o Evangelho de Jesus. Aqui no Boa Nova, nesse capítulo, ele narra o encontro de Maria com Jesus na casa de Simão Pedro, e sua renúncia aos prazeres materiais
mas também a sua dedicação final aos leprosos no Vale de Jerusalém. Eu estou com um problema aqui que o negócio não está mostrando na tela toda, mas eu leio ali se precisar. Então vamos passar aqui mais um. Esse é o outro livro que a gente utilizou, além do Boa Nova, os Primícias do Reino, que é escrito pelo Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, que é outro irmão nosso muito querido, que traz também com muita amorosidade as colocações de Amélia Rodrigues. E aqui ela aprofunda os dramas íntimos de Maria de Madalena e sua transição da carência afetiva para o amor incondicional. Nesse momento em que nós vivenciamos na humanidade tanto desamor, me ocorreu que quanto mais nós estivéssemos lembrando desse amor incondicional do Mestre Jesus, melhor nós estaremos na vibração das nossas energias para a conexão com a espiritualidade que está a postos nesse processo de transição do planeta. Então nós vamos falar um pouco de Maria, o contexto humano. Maria, uma mulher de posses, culta, porém mergulhada em profundo vazio existencial e desequilíbrio espiritual. E aí está colocado os 7 demônios, porque a história que o texto bíblico traz é exatamente isso, né? Que ela foi socorrida por Jesus quando ninguém mais conseguiu livrá-la desse assédio ou dessa obsessão espiritual, né? Então, quando a gente fala aqui, traz esse contexto humano, mulher de posses, culta, e aqui a gente pode botar muitos outros adjetivos, porque a gente sabe na descrição de Humberto de Campos que ela era uma mulher bonita. Então, a gente tem aí muitos pré-requisitos para uma pessoa que está no mundo viver de uma maneira, vamos chamar de confortável, no sentido de ser agraciada pela beleza, de ter cultura, de ter posses, né? Para a gente notar essa conversão, o grau de comprometimento de Maria com o amor incondicional de Jesus. Então, eu coloquei o encontro e o despertar. Maria tinha sede de infinito e o cansaço já dos prazeres efêmeros. Hoje nós estamos vendo e vivenciando mesmo no dia a dia muito descontrole emocional, muitas doenças mentais, muitas síndromes oportunistas do que? Desse movimento capitalista nosso, dedicado muito ao exterior e quase nada para o nosso interior, para o espírito eterno que somos nós. Então, Maria estava cansada, nós também estamos cansados, a humanidade está cansada. E a humanidade busca desesperadamente na materialidade sair desse círculo vicioso, mudando de lugar, indo para lugares mais calmos, mudando a sua vida, mudando de profissão. Hoje é muito comum a gente ver as pessoas buscando, e nós estamos em meio a guerras. Então não se está encontrando na materialidade o consolo, o conforto, o sossego, como também não encontrou Maria nas coisas do mundo. E aí nós colocamos ali, quando a gente fala de um cansaço dos prazeres efêmeros, por que esses prazeres materiais, esses que passam rápido, eles não nos completam? Porque o prazer, ele é sensorial, ele é limitado, e em excesso ele gera náusea e tédio. É só a gente ver hoje as pessoas que adoram jogos eletrônicos. Com o passar do tempo,
elas vão ficando mais introspectivas, elas vão tendo problemas mentais, psicológicos, problema de relação com as outras pessoas. Estou colocando aqui os jogos eletrônicos porque assim, a gente vive hoje à mercê das tecnologias, que são maravilhosas, que também são conquistas do processo de progresso espiritual da humanidade, porque a inteligência do homem, que é dada por Deus, ela vai sendo melhorada, as capacidades vão sendo desenvolvidas e as habilidades, e a gente vai transformando o mundo. Como nós estamos ainda distante ou muito vinculados a esses prazeres materiais e distante do que é real para nós, que é a paz interior, que é o Espírito no sossego, vivenciando o Evangelho de Jesus, aí nós enfiamos as mãos pelos pés e estamos aí escolhendo, às vezes, aquilo que é de pior para as nossas existências. Estamos vendo, na contrapartida, muitas doenças nos acometendo em todos os âmbitos da área da saúde, por conta desse desamor interno e desamor para com os outros. Então, nós vamos falar um pouco do diálogo com o Mestre, que Humberto de Campos relata para nós. Ele começa dizendo do momento em que Jesus olha para Madalena, porque Madalena fica sabendo que o Messias está pregando ali por perto, e ela vai à noite ao encontro dele na casa de Pedro, meio tímida e com medo do que iria enfrentar por aquelas pessoas que iam fazer o julgamento dela estar buscando o Mestre, porque como ela tinha essa vida que não era uma vida, ou seja, o Evangelho não traz para nós como uma vida de prostituição, mas ele foi trazido no Concílio de 591 pelo Gregório, como se ela fosse uma prostituta. E na verdade alguns autores espíritas já chamam de cortesã e outras, porque a gente aqui não é o fundamento da vida de Maria. O fundamento principal da vida de Maria, o exemplo para nós, é a conversão de Maria e o seu trabalho, que não cessa até o desencarne. Então, Jesus diz uma frase, porque ele a olha não como pecadora, como todos nós, mas como uma alma capaz de amar muito, porque é assim que Jesus nos vê a todos. Ele enxerga em nós todas as potencialidades, e é por isso que ele permanece conosco, sendo nosso modelo, nosso guia, porque ele tem certeza de que nós vamos conseguir. Nós seremos espíritos iluminados em algum momento do nosso processo de progressão espiritual. O caminho não tem volta, é esse para frente. A gente pode até estacionar um pouco, mas nós vamos chegar ao objetivo principal da criação de Deus conosco, que é esse momento de comunhão 100% com o nosso Criador. Então a frase de Jesus para Maria é assim: Maria, o amor cobre a multidão de pecados, explicando que o amor que ela possuía era energia real. Nós amamos, a gente sabe disso, só que o nosso amor ainda está muito apegado a nós mesmos, a nossa individualidade. Então a gente tem cobranças, a gente faz combinações, a gente exige, e por isso é mal direcionado. Então a gente ama também, ou diz que ama, por não conhecer ainda esse amor incondicional, as coisas que não são boas para nós. E nós temos comportamentos que vão de encontro às nossas necessidades principais,
ou seja, nos levando a cometer os mesmos erros, os mesmos enganos que já cometemos em muitas e muitas encarnações. Por isso ainda estamos num planeta de provas e expiações. E aqui é bom a gente falar, lembrar, que a doutrina espírita nos adverte, que todos nós estamos nesse mesmo barquinho. Não tem ninguém em condição diferente. Alguns poucos irmãos queridos que reencarnam nesse planeta, como missionários, que vêm aí para fazer alguma coisa diferente e que têm conseguido. Também não só pela assistência espiritual que nós também temos, mas pelo seu esforço, pela sua perseverança e pela transformação, porque o objetivo deles é evoluir como nós, e eles vão caminhando em linha ascendente. Então, aqui a gente vai falar, porque quando Jesus disse para Maria que o amor cobre a multidão de pecados, ou seja, ele está falando para ela de quê? Que existe a felicidade. Apesar de nós direcionarmos mal as nossas energias e da gente fazer coisas que nos comprometem e que a gente precisa voltar em encarnações para fazer os ajustes, nós, quando encontramos esse amor, nós vamos saber o que é felicidade. Por quê? A felicidade é um estado intrínseco do espírito, sem limites, que Maria só conhece ao encontrar Jesus. E nós também estamos exatamente igual. Quando a nossa prioridade for seguir o seu evangelho nos nossos comportamentos diários, ou seja, na prática da nossa vida, nós seremos felizes. Está dito no evangelho que a felicidade não é deste mundo. Por quê? Porque ela não é das coisas materiais, ela não está nas coisas materiais. Essa felicidade é dentro, é intrínseco, estado do espírito que se acalma por se entregar com o Criador, entendendo a proposta de Deus na sua criação e fazendo a sua parte devidamente, como os outros reinos já o fazem. Só nós, os seres pensantes da criação, os racionais, é que ainda não estamos alinhados devidamente com o propósito da nossa criação. Então a gente vai falar aqui também sobre transformação. E ali a gente colocou amor em exercício. O Nivaldo costuma falar que é o trabalho que vai fazer a diferença. Então esse amor ou essa transformação, ela requer de nós atitude prática, atitude diária, e não distanciamento desse objetivo. O que nós ainda temos vivenciado muito é a gente escolher pouco tempo para essa parte nossa da espiritualização e participar de alguns trabalhos, de alguns eventos, de alguns movimentos como esse que nós estamos, como se só estando aqui nesse momento a gente já fosse encontrar ou encontrasse com esse amor que vai nos transformar e nos fazer criaturas felizes. E a gente fala assim nesse momento, não que esse momento não seja de extrema importância, é muito, porque é uma oportunidade muito rica. Nós podíamos estar em qualquer outro lugar, escolhemos estar aqui. Então isso já faz parte da perseverança, da nossa mudança interior, né? E aí Maria, né, renuncia. Ela tem partes importantes nessa caminhada: renúncia e coragem. Ela deixa Magdala e vai seguir o grupo de mulheres que auxiliavam no colégio apostólico. Eu queria que a gente se colocasse um pouco nessa condição de Maria, mesmo os homens que já estão reencarnando como mulheres e têm também essa sensibilidade desde há muito, e nós também como homens, né? Para que a gente vivenciasse um pouco do que esse texto está falando exatamente. Uma pessoa que tinha posses, uma pessoa que tinha prestígio, uma pessoa que estava ali em rodas, né, de alta sociedade,
ela abre mão, ela diz não a essas questões materiais. Só que a gente precisa lembrar que ela estava no corpo de mulher. E a mulher nesse tempo, ela não tinha o valor social que a gente tem hoje. Ela não tinha as oportunidades que a gente tem hoje e ela não poderia fazer escolhas que comprometessem a vida dela dentro do que existia daquelas leis, da forma como era entendido a posição da mulher. Então ela já estava na contramão daquele caminho quando ela se permite sair para usufruir dessa vida de benefícios materiais, levar a vida, né? Como nós fazemos muitas das vezes, abrindo mão de outras coisas. Nesse momento, ela faz de novo uma escolha difícil, que é aquela de sair daquele lugar onde ela já tinha se estruturado, onde já tinha, por assim dizer, um certo respeito, no sentido das pessoas que estavam no nível social dela. E aí, ela de novo se mune de coragem e vai caminhar com Jesus, com seus ensinamentos, se unindo às outras mulheres. No filme The Chosen, eles mostram essa caminhada, inclusive de Maria, mãe de Jesus, junto com várias mulheres, né, que vão seguir o Cristo. Eu acho interessante porque assim, a gente não faz ideia de como que era isso, porque eram os homens que saíam, eram os homens que andavam, eram os homens que iam guerrear, as mulheres sempre ficavam. Essas mulheres, elas arregaçaram as mangas e foram para a lida, né? Escolheram a parte mais difícil. Então a gente não pode pensar que Maria se tornou santa instantaneamente, porque a natureza não dá saltos. Nós não vamos nos tornar espíritos puros um dia se não fizermos o nosso dever de casa, não passarmos todas as séries da escola, né? E ela faz o quê? Ela inicia um processo de reforma íntima, que a doutrina espírita tanto fala para nós. O que é a reforma íntima? Como que nós podemos, no dia a dia, fazer essa reforma? Porque nós já devemos, nós precisamos, nós já estamos em ebulição, nós já estamos fora do eixo. Nós estamos tentando voltar para o eixo, para essa conexão espiritual, porque nós nos afastamos de nós mesmos no decorrer das nossas caminhadas, haja vista os prazeres mundanos, as oportunidades que nos são oferecidas, que são portas largas, mas que a gente muitas das vezes prefere entrar por elas. Ela não, ela foi na porta estreita. E aí ela aprende a transformar paixão, que é a posse, em compaixão, que é o servir, o serviço em prol dos outros. Mas esse serviço em prol dos outros requer de nós essa reforma íntima, porque não adianta a gente fazer o serviço em prol dos outros e colocar faixas coloridas nas estradas para que todo mundo fique sabendo. Isso não requer mudança de nós. A gente continua ainda envolvido no nosso egoísmo, no nosso orgulho, dando uma importância maior do que a que nós temos de fato, e dizendo que os nossos irmãos são os coitados, os que precisam da ajuda, né? A gente sempre tem essa em mente, quando a gente vai para a atividade beneficente, que nós vamos ajudar. E a reforma íntima, ela permite a gente trocar a lente e ver que nós vamos nos ajudar a nos melhorar, para encontrar a felicidade. E um espírito que encontra essa felicidade no amor incondicional de Jesus, ele é um espírito calmo, tranquilo. E a gente tem prova disso o tempo todo. Nós estamos falando de um livro aqui, da Amélia Rodrigues, que
toda a literatura que vem através de Amélia Rodrigues nos toca a alma, o coração, é profunda, cheia de amor. Mas nós temos tantos outros exemplos, Bezerra de Menezes, todos os nossos irmãos mentores espirituais que trazem as suas orientações para nós, são tão amorosas, porque eles já encontraram essa felicidade. Então, estar no serviço do bem é fazer bem a si mesmo, é mudar de atitude e é se encontrar no lugar onde Jesus disse: se a gente quiser ser o maior, que a gente seja o menor diante de todos. Então, a transformação de Maria, né, nesse amor em exercício, ela tem para nós essa história como sendo assim o maior exemplo do Espírito que vence. E aqui a gente coloca até a questão do lidar, né, com essa energia sexual e a carência afetiva, porque o que nós vivemos efetivamente nas nossas vidas no dia a dia? As necessidades, que são todas iguais às necessidades humanas. O que todos nós precisamos? De amor. Nós precisamos de ser olhado, de ser acolhido. Todos nós. Mesmo quando a gente vem com as pedras na mão jogando no outro, lá no fundo, o que está no nosso interior é a necessidade de ser visto, de ser acolhido. Então ela consegue, nesse movimento, ser um exemplo para nós, porque ela lida com essas energias. Por que a energia sexual foi colocada aí? Porque é uma energia que nos envaidece, é uma energia que nos faz nos sentirmos belos, mais bonitos que os outros, e que a gente conquista mais coisas, mais pessoas, não é? Então ela pôs um freio, ela equilibrou essa energia e a carência afetiva. Porque se a gente abre mão daquele espaço em que a gente está, como ela, né? Sai de perto daqueles próximos, sai de perto daqueles corações que nós já estamos mais afinizados, para intentarmos novos horizontes, a gente vai ter desafios nesse sentido afetivo também. Às vezes a gente fica longe das pessoas queridas, da nossa família, os mais próximos. Às vezes a gente precisa ir e não voltar mais. Quantas pessoas fazem isso? Mudam de país, mudam de profissão e deixam aqueles primeiros momentos, né, que já estavam tão integrados nos seus afazeres. Então isso é desafio para nós. E é dor, provoca dor. E é dor emocional. E a gente é muito frágil nesse sentido, porque a gente foge disso, a gente tenta não encarar, a gente tenta não vivenciar, a gente se ilude, né? Então, a evolução, ela exige esse autodomínio dessas forças, para que o amor não seja possessivo ou egoísta. Então, significa dizer que todos nós vamos ter que chegar de frente para o espelho, uma hora, e falar conosco mesmo, que a gente precisa mudar o rumo, que esse amor que nós achamos que temos pelas coisas e pelas pessoas, que nos dá essa sensação de posse e que nos deixa tão fragilizados a ponto de às vezes a gente dizer que o outro é a nossa vida, que sem o outro a gente não vive. E eu não sei se vocês ficaram sabendo de uma história muito triste desses dias. Houve um acidente aí na Estrada Parque, setor de indústria. Uma moça de 25 anos, motociclista, ela caiu e o caminhão a atropelou e matou. E o pai dela vinha numa moto também atrás, e quando ele parou para ver que era a filha, que ela estava morta, ele se autoexterminou. Então a gente fica pensando, como que nós estamos para fora de nós?
Não que isso não abale a estrutura emocional, não que o nosso coração não seja tocado, pelo contrário. Mas olha o tamanho do nosso desespero. Olha a incessadez ainda dos nossos atos. Como nós estamos fora de nós. Nós estamos questionando os caminhos de Deus, as determinações divinas, e não aceitando a nossa condição de criatura, de filhos de Deus. E não estamos levando em consideração esse amparo espiritual que a gente tem diuturnamente para toda a eternidade. Nós estamos acolhidos, nós temos inúmeros irmãos que se comprometeram com a nossa vinda aqui, com a nossa reencarnação. São anjos de bondade que velam por nós. Além de termos o nosso Mestre Jesus, que é o nosso modelo e guia, que é o governador do planeta, quantas vezes nas nossas reflexões diárias, por se deixar envolver com essa materialidade da vida e as coisas ruins que emergem de nós mesmos, a gente pensa que está tudo perdido nesse mundo. Que as pessoas, na sua generalidade, elas são más e que esse mundo não tem conserto. Quantas vezes a gente ouve a pessoa, não, tem que acabar com tudo para recomeçar. Nós já recomeçamos e já recomeçamos várias vezes. E o caminho é sempre para frente. Não tem como ser do zero mais. Nós somos espíritos em ascensão espiritual. É sempre daqui para frente, nos melhorando nas nossas dificuldades atuais. Então, egoísmo e orgulho, pauta, sempre da nossa transformação. E aqui, que representava Maria, no auge da exploração da beleza física, porque ela era jovem, como todos nós já fomos um dia, como ainda tem alguns aí que estão podendo usufruir desse momento, mas sentia um vazio, que só o amor puro e incondicional de Jesus pôde preencher. Então Jesus foi o único que lhe ofereceu algo sem pedir nada em troca. E foi isso que fez, esse choque de realidade espiritual é que permitiu a conversão imediata de Maria. Porque às vezes a gente fica refletindo assim, como assim? Ela foi lá e viu o mestre, tantos encontraram o mestre e não se converteram? Maria já estava adaptada a mudanças. Ela já sabia o que ela queria da vida dela. Ela já estava vivenciando esse vazio existencial. E ela já estava em busca, por isso ela vai a Jesus. Porque ela sabe de como ele se comportava com as pessoas, de como ele acolhia, e ela vê nele a oportunidade da transformação. E nós estamos acolhidos por Jesus. Nós somos irmãos do Mestre Jesus, temos como irmão mais velho o Divino Mestre Jesus. E não estamos nos aconselhando, e não estamos caminhando com Ele, e não estamos levando a sério toda a sua vivência e a sua transformação, porque Ele é Espírito crístico, porque foi criado simples e ignorante e seguiu no processo de evolução diferenciado do nosso. Mas nós temos a oportunidade sempre dada por Deus. E Jesus, Ele mesmo, vem para nos guiar nesse processo de reforma íntima, de transformação. Então, nós vamos ver lá no final, esse andar com Jesus, essa disposição de Maria em cuidar dos outros, cuidando de si mesma, do Espírito eterno que ela é. O que acontece? Enquanto os muitos fugiram, onde estava Maria no momento lá do Calvário? Ela estava lá, ao pé da cruz. Em nenhum momento ela vacilou e foi se esconder em algum lugar, exemplo de muitos outros. Mas a gente viu que os outros também, que não tiveram a coragem
eles reverteram as suas situações, como alguns dos apóstolos que a gente sabe, porque João permaneceu também com ele lá e com Maria, mãe de Jesus, né? Então, dizendo para nós o quê? A gente erra, a gente vacila, a gente diz não para o que é do bem para nós, mas a gente retoma, a gente refaz o caminho, a gente se reestrutura e a gente caminha no caminho do bem. E o ápice disso é a ressurreição e o Vale dos Leprosos, dessa vida de Maria dedicada, né? Ela foi a primeira testemunha da vida verdadeira trazida por Jesus, ou da continuidade da vida na ressurreição de Jesus. Aí a gente pergunta ali, né? Por que Jesus apareceu primeiro para ela? Poderia ter aparecido por Pedro, para Pedro. É isso que eles questionam quando ela vai dar a notícia. Logo para você, está lá no texto bíblico. Por que para Maria? Porque nós estamos falando aqui de uma transformação interior. Ela já tinha os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Ela estava em comunhão com Jesus, no sentido de ter entendido a sua proposta do amor incondicional que ele pregava e vivenciava. Então, pela sintonia vibratória do amor que ela construiu dentro de si mesma. E aí o testemunho final, Humberto de Campos vai nos falar nesse capítulo do Boa Nova, que ela termina os seus dias cuidando de leprosos em ambientes de dor extrema, exemplificando que o amor despertado busca o próximo, onde a dor é maior. Então nós ainda estamos assim, a gente vai visitar o doente, mas deixa ele dar uma melhoradinha. Ou então a gente escolhe, não, eu não vou dessa vez, vai o fulano, porque está tão ruim aquela situação e eu fico ruim com isso, não é? A gente vai justificando da nossa fragilidade, mas Maria buscou essa dor. Ela buscou inclusive a lepra, e ela é acometida pela lepra. E no final ela sai de lá, do Vale dos Leprosos, vai até Éfeso encontrar Maria e João, rever aquelas criaturas do caminho que faziam tanto bem ao seu coração. E é aí que ela vai desencarnar. E nesse momento do desencarne de Maria, eu coloquei ali, ó, que a mensagem central, né, disso aí é o quê? O amor não se destrói, ele se transforma. Então nós não temos que arrancar este amor de dentro de nós, esse amor possessivo. Nós temos que transformá-lo. Nós temos que vivenciar todos os dias as fagulhas deste amor, nos pautando no Evangelho de Jesus, para que ele se transforme dentro de nós. E aos poucos a gente vai conseguindo, porque não só Maria conseguiu, muitos outros. Então, só para finalizar, nós estamos ali no nosso horário, mas quando Humberto de Campos relata lá no final do capítulo, Maria está já convalescendo da lepra, está muito ruim, e ela agoniza alguns dias depois que chega em Éfeso, mas no final, em meio a essa dor, que é uma dor física e não moral, porque ela estava liberta, ela ouve a voz do Mestre Jesus. E o que Jesus diz para Maria? Que ela já passou a porta estreita. Quando a gente lê lá o capítulo, emociona esse final, porque nós procuramos sempre as portas largas. Maria caminhou diversas portas estreitas, pelo caminho mais estreito, mas se libertou e vive para sempre, como todos nós, e com toda certeza, fazendo o maior bem possível. Aí a gente volta lá no início para falar, Maria é uma mulher encarnada num corpo feminino, sujeita a todas as vicissitudes da vida, mas escolhe
caminhar com o Mestre Jesus e se libertar das suas algemas interiores. E promove nessa vida um exemplo maravilhoso para nós de que não importa em que condição que nós estamos, não importa o quanto nós estejamos afastados dessa proposta de libertação interior, porque se nós perseverarmos, nós vamos nos encontrar com Jesus. E é bom a gente imaginar, já pensou o privilégio, não por vaidade nem orgulho, mas a harmonia de ser recebido pelo Mestre Jesus. Quando fecha os olhos físicos, o que será isso? Eu não tenho a condição de sentir, mas eu tenho a impressão de que de tudo que eu já senti de muito bom na minha vida, isso está muito distante. Mas eu já tomei minha decisão e é isso que eu quero. E é isso que eu convido a todos nós, meus irmãos, que prossigamos nesse caminho do Mestre Jesus, amando-nos uns aos outros e nos descobrindo todos os dias como esse ponto importante do eixo que movimenta toda a estrutura da criação divina. Que a paz do Mestre Jesus seja conosco hoje e sempre. Gratidão.